Número 10. A Medusa Cósmica. Em 1996, astronautas a bordo do vai-vem espacial Columbia testemunharam algo que não deveria existir no vácuo do espaço. Durante um período de observação de rotina, vários membros da tripulação relataram formações translúcidas e luminosas fora da sua janela, que pulsavam e se moviam com aparente propósito. Estes objetos, que os astronautas apelidaram de medusas cósmicas, exibiam tentáculos de luz que pareciam impulsioná-los através do vazio da órbita terrestre baixa. A NASA atribuiu oficialmente estas observações a cristais de gelo a refletirem a luz do Sol ou a reflexos do exterior do vai-vem. Mas vários astronautas de diferentes missões relataram fenómenos semelhantes, muitas vezes descrevendo as mesmas características distintivas: pulsação semelhante à bioluminescência, padrões de movimento coordenados, uma estrutura corporal translúcida que faz lembrar organismos marinhos. O que torna estas observações particularmente desconcertantes é o seu comportamento. Ao contrário de detritos ou partículas de gelo que seguem trajetórias previsíveis determinadas pela física, estas medusas foram documentadas a mudar de direção sem qualquer força externa aparente a atuar sobre elas. Durante uma missão da ISS em 2001, o cosmonauta Yuri Usachev captou imagens em vídeo de objetos que pareciam fundir-se, separar-se e pulsar em padrões sincronizados que desafiam qualquer explicação. Os cientistas propuseram várias teorias, desde formações exóticas de plasma até a fenómenos atmosféricos desconhecidos que ocorrem na fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço. Alguns investigadores sugerem que podem estar relacionados com partículas de alta energia a interagir com o campo eletromagnético da nave espacial, criando artefactos visuais complexos. No entanto, a consistência dos relatos entre diferentes programas espaciais, naves e décadas levanta questões inquietantes. Se tudo isto não passa de reflexos ou cristais de gelo, por que é que continuam a manifestar-se repetidamente em formas que parecem biológicas? E por que razão, apesar dos avanços na tecnologia de câmaras a bordo da ISS, continuam a ser tão difíceis de documentar de forma conclusiva? Talvez a fronteira entre a Terra e o espaço esconda mais mistérios do que a nossa compreensão científica atual consegue explicar. Número 9. A Estação Espacial Fantasma. Em março de 1991, cosmonautas a bordo da Estação Espacial Mir relataram algo impossível. Outra grande estrutura em órbita, visível a uma distância de aproximadamente 2 km. O comandante Anatoly Artibarsky a descreveu-a como um contorno translúcido, de tamanho semelhante ao de uma estação espacial, que manteve a posição em relação à Mir durante quase 3 minutos antes de desaparecer da vista. O incidente foi registado, mas descartado como uma ilusão óptica causada por condições de iluminação específicas em órbita. Mas o fenómeno não ficou por aí. Entre 1995 e 2001, 4 equipas diferentes na Mir relataram avistamentos semelhantes. Em cada caso, a estrutura fantasma aparecia por breves períodos, sempre a aproximadamente a mesma distância antes de desaparecer. O que tornava estas observações particularmente inquietantes era o facto de muitas vezes coincidirem com interrupções inexplicáveis nas comunicações e anomalias nos instrumentos. Quando a Mir foi desorbitada em 2001, muitos assumiram que estes estranhos avistamentos terminariam com ela. No entanto, em 2006, um membro da tripulação da ISS relatou uma observação semelhante durante uma atividade extraveicular, uma grande estrutura sombria, momentaneamente visível contra o pano de fundo da Terra. A explicação oficial da NASA sugeriu reflexos dos painéis solares ou distorções atmosféricas vistas através das várias camadas da estação. O consenso científico aponta para a pareidolia, a tendência humana de perceber padrões familiares em estímulos aleatórios, combinada com as condições visuais únicas da órbita, onde a luz se comporta de forma diferente do que na Terra. Reflexos da superfície da Terra ou cristais de gelo a formarem-se nas superfícies externas das naves espaciais podem criar aparições fantasmagóricas quando observados sob determinadas condições de iluminação orbital. No entanto, o que inquieta as agências espaciais é a consistência entre diferentes observadores, naves espaciais e décadas. As descrições coincidem demasiado para serem completamente descartadas, especialmente quando acompanhadas por anomalias nos instrumentos que parecem desafiar explicações convencionais. A Estação Espacial Fantasma serve como um lembrete humilde de que, mesmo num ambiente mais monitorizado que os humanos já criaram, a linha entre observação e ilusão continua mais ténue do que gostaríamos de admitir. Número 8. Os aglomerados de luzes orbitais. Em 2005, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional testemunharam algo que desafiava qualquer explicação. Ao sobrevoar o Pacífico Sul, a tripulação observou um aglomerado de luzes abaixo da sua órbita que parecia mover-se em padrões geométricos coordenados. Ao contrário da distribuição aleatória das luzes das cidades ou dos barcos de pesca, estas formações organizavam-se em triângulos, quadrados e círculos perfeitos antes de se dispersarem rapidamente. O evento durou aproximadamente 76 segundos e foi captado por várias câmaras a bordo da estação. A NASA inicialmente classificou as imagens, mas mais tarde divulgou-as com uma explicação de que as luzes seriam provavelmente barcos de pesca a usar potentes lâmpadas para atrair lulas.
Mas esta explicação rapidamente desmoronou-se sob escrutínio. A análise matemática dos padrões de movimento revelou taxas de aceleração que seriam fisicamente impossíveis para embarcações oceânicas. As formações mudavam de configuração a velocidades superiores a 800 km por hora, com movimentos perfeitamente sincronizados entre objetos separados por milhas de oceano. Fenómenos semelhantes foram documentados em pelo menos 7 missões subsequentes da ISS e em 2 voos de vai-vem espacial. Em 2011, o astronauta Paolo Nespoli captou imagens em alta definição de um agrupamento que parecia responder à passagem da nave espacial, reorganizando-se como se estivesse a reagir à observação. As luzes demonstraram movimentos no espaço tridimensional, subindo e descendo através da atmosfera enquanto mantinham a sua relação geométrica. Investigações científicas propuseram várias explicações, desde fenómenos de plasma na alta atmosfera até propriedades desconhecidas do relâmpago em bola. Alguns investigadores sugerem que isto pode ser evidência de enxames sofisticados de drones, embora a tecnologia para coordenar tais formações a essas velocidades não existisse quando ocorreram os primeiros avistamentos. O que torna estes agrupamentos de luzes orbitais verdadeiramente misteriosos não são apenas os seus movimentos coordenados, mas a aparente inteligência por detrás das suas formações. Se isto não tem origem tecnológica, que processo natural poderia organizar energia ou a matéria com tal precisão geométrica? E se for tecnológico, de quem é a tecnologia que estamos a observar? Número 7. As estrelas sussurrantes. Durante uma caminhada espacial em março de 2009, o astronauta John Phillips estava a realizar manutenção de rotina na Estação Espacial Internacional, quando o seu sistema de comunicação captou algo inesperado. Através dos auscultadores, ouviu o que descreveu como sussurros e padrões rítmicos numa frequência que deveria estar silenciosa. Os sons continuaram durante 12 minutos antes de desaparecerem, distintos do habitual burburinho de rádio do controle da missão ou das transmissões de satélite. Os especialistas em comunicações da NASA não conseguiram identificar a origem. O que torna este incidente particularmente inquietante é que não foi um caso isolado. Entre 2009 e 2017, 14 missões EVA distintas relataram anomalias semelhantes. Os padrões apresentam características consistentes. Começam com uma série de impulsos que seguem uma sequência matemática, semelhante a números primos, seguidos por aquilo que vários astronautas descreveram como uma modulação semelhante a sussurros, que parece quase uma fala pela sua qualidade rítmica. Os radioastrónomos analisaram gravações destas transmissões e concluíram que não correspondem a fontes terrestres conhecidas nem a comunicações de satélite. Os sinais parecem ser mais fortes quando os astronautas estão no lado escuro da Terra, longe do ruído radiofónico do planeta. Ainda mais intrigante, a frequência destas transmissões altera-se num padrão que corresponde exatamente a certos surtos de radiação estelar provenientes de estrelas de nêutrons distantes, criando aquilo que um cientista da NASA chamou de uma correlação impossível. A explicação científica centra-se nas interações entre a magnetosfera da Terra e partículas carregadas do vento solar, criando fenómenos de frequência rádio que podem ser interpretados como padrões pela percepção humana. No entanto, isto não explica a estrutura matemática presente nos sinais, nem porque ocorrem especificamente durante caminhadas espaciais, em vez de serem detectados pelo equipamento de comunicação mais sensível da estação. Estes sussurros do vazio representam um dos mistérios mais persistentes dos voos espaciais, um fenómeno na fronteira entre a ciência conhecida e o inexplicável. O universo fala em muitas frequências. Talvez simplesmente ainda não compreendamos a sua linguagem, ou não reconheçamos quando algo tenta comunicar através de canais que ainda não aprendemos a interpretar corretamente. Número 6. A sombra avigal. Em novembro de 2014, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional relataram algo que desafiava qualquer explicação. Ao sobrevoar o Atlântico Norte, vários membros da tripulação observaram uma enorme sombra movendo-se pela superfície da Terra. Ao contrário das sombras bem documentadas projetadas pela própria ISS, essa área escura era muito maior, com aproximadamente 120 km de diâmetro, e movia-se na direção oposta à órbita dos satélites conhecidos. O mais perturbador era a sua forma perfeitamente circular, mantendo as mesmas dimensões enquanto atravessava tanto o oceano como a terra firme. A NASA sugeriu inicialmente que poderia ser a sombra de um balão meteorológico desconhecido ou de um fenómeno atmosférico em grande altitude. Mas análises subsequentes dos dados dos satélites meteorológicos não revelaram nenhum objeto suficientemente grande para projetar uma sombra desta magnitude. Ainda mais intrigante, a sombra parecia mover-se a uma velocidade constante independentemente do terreno por baixo, algo impossível para uma sombra convencional, que se distorceria ao ser projetada sobre elevações variadas. Entre 2014 e 2021, fenómenos de sombra semelhantes foram reportados por equipas da ISS em 5 ocasiões distintas. Cada avistamento partilhava a característica-chave, a forma perfeitamente circular, o tamanho entre 80 e 130 km de diâmetro e padrões de movimento que desafiavam a mecânica orbital conhecida. Durante o avistamento de 2019, instrumentos a bordo da ISS detectaram uma breve mas significativa flutuação no campo magnético da Terra, diretamente sob o percurso da sombra.
Cientistas propuseram várias explicações, desde efeitos ópticos atmosféricos até agora desconhecidos, a formações de nuvens raras que poderiam criar a ilusão de uma sombra bem definida. Alguns investigadores sugeriram que poderia tratar-se de uma distorção temporária na termosfera, criando uma área localizada onde a luz solar é absorvida em vez de refletida. No entanto, nenhuma destas teorias explica totalmente a consistência geométrica perfeita da sombra ou a sua aparente capacidade de se mover independentemente das correntes de ar e da mecânica orbital. Se isto não é uma sombra no sentido convencional, o que poderia então causar uma escuridão perfeitamente circular a rastejar pela superfície da Terra sem deixar qualquer rastro da sua passagem? Talvez alguns fenómenos só possam ser devidamente observados de cima. Número 5. As aranhas do espaço. Em fevereiro de 2011, astronautas que realizavam manutenção de rotina no exterior da Estação Espacial Internacional fizeram uma descoberta perturbadora. Estruturas delicadas semelhantes a teias tinham-se formado nos corrimões e compartimentos de equipamentos externos do segmento russo. Estas formações cristalinas assemelhavam-se a teias de aranha pelo seu padrão intricado, com filamentos finos a estenderem-se a partir de nós centrais em arranjos geométricos. O que as tornavam particularmente inquietantes era o facto de não estarem presentes durante uma atividade extravehicular apenas 14 dias antes. Os cientistas da NASA e da Roscosmos atribuíram inicialmente estas estruturas à cristalização de líquido de refrigeração ou vapor de água que teria escapado durante caminhadas espaciais anteriores. Mas as tentativas de laboratório para reproduzir as formações em condições espaciais simuladas não conseguiram criar nada com a mesma complexidade estrutural. A análise das amostras trazidas de volta para dentro da estação revelou compostos de silício com vestígios de carbono dispostos em padrões que não correspondiam a processos de cristalização conhecidos. Entre 2011 e 2018, formações semelhantes a teias apareceram nas superfícies exteriores da ISS em 8 ocasiões distintas. Em cada caso, formaram-se durante períodos em que a estação atravessava regiões de elevada atividade solar e apresentavam padrões de crescimento que sugeriam uma resposta ao ambiente eletromagnético. O mais intrigante era a aparente capacidade destas estruturas de se autorrepararem quando danificadas por micrometeoritos, reconstruindo os seus padrões geométricos em poucas horas. A principal teoria científica sugere que estes podem ser exemplos de processos complexos de cristalização únicos do ambiente de microgravidade, possivelmente impulsionados por interações entre materiais libertados pela estação e partículas carregadas na alta atmosfera. A precisão geométrica poderá resultar de campos eletromagnéticos a orientar o arranjo das partículas carregadas à medida que cristalizam. No entanto, a complexidade das estruturas, a sua formação preferencial em ligas específicas e a sua aparente capacidade de responder ao ambiente levaram alguns investigadores a propor hipóteses mais controversas. As aranhas espaciais servem como um lembrete humilde de que, mesmo no ambiente engenheirado do nosso posto avançado orbital, podem surgir fenómenos que desafiam a nossa compreensão sobre o comportamento da matéria quando liberta da influência gravitacional da Terra. Número 4. O relâmpago cósmico. Em agosto de 2015, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional testemunharam algo que desafiava a compreensão convencional da física atmosférica. Ao sobrevoar a África Central durante uma trovoada, a tripulação observou enormes descargas elétricas a irromper das nuvens de tempestade, não para baixo como acontece normalmente com os relâmpagos, mas para cima, em direção ao espaço. Estes tentáculos azuis luminosos estendiam-se por mais de 400 km acima da superfície da Terra, muito além do alcance documentado de sprites, jatos e outros fenómenos elétricos conhecidos da alta atmosfera. Ao contrário dos breves flashes de milissegundos dos sprites documentados, estas descargas persistiram durante quase 2 minutos, pulsando com um brilho cada vez mais intenso antes de desaparecerem. Os instrumentos a bordo da ISS detectaram anomalias eletromagnéticas de uma ordem de grandeza muito superior a tudo o que já tinha sido registado anteriormente em relação à eletricidade atmosférica. O mais inquietante era o comportamento destas colunas de energia. Pareciam ramificar-se e reconectar-se em padrões semelhantes a uma rede neural, exibindo uma complexidade que sugeria organização em vez de uma descarga aleatória. Entre 2015 e 2023, fenómenos semelhantes foram documentados 13 vezes, ocorrendo sempre sobre os sistemas de trovoada mais potentes. Câmaras de alta definição captaram detalhes que mostravam que não se tratava de simples descargas elétricas, mas sim de formações de energia complexas e estruturadas, que criavam corredores temporários entre a atmosfera da Terra e o espaço. Durante a observação de 2019, os instrumentos detectaram partículas aceleradas a velocidades quase relativistas dentro destes corredores, algo que deveria ser fisicamente impossível na alta atmosfera terrestre. Os cientistas propuseram várias explicações, desde propriedades desconhecidas da física do plasma até rupturas temporárias no campo magnético da Terra, permitindo que partículas solares penetrassem mais profundamente na atmosfera.
Alguns investigadores sugerem que isto pode representar um mecanismo recém-descoberto pelo qual o nosso planeta troca energia com o espaço, uma espécie de válvula de escape para dissipar potenciais elétricos massivos que se acumulam durante tempestades severas. O que torna estes eventos de relâmpagos cósmicos verdadeiramente misteriosos não é apenas a sua escala sem precedentes, mas também a sua aparente organização e estrutura. Se estes são fenómenos naturais, sugerem que a relação elétrica da Terra com o espaço é muito mais complexa do que os nossos modelos prevêem. E se não forem inteiramente naturais, que força poderia estar a organizar a energia numa escala tão massiva no vazio entre a nossa atmosfera e o espaço? Número 3. Os cosmonautas fantasmas. Em dezembro de 1973, os 3 astronautas da Skylab 3 estavam há 42 dias na missão quando o comandante Gerald Carr relatou algo impossível ao controle da missão. Enquanto seus colegas de tripulação dormiam, Carr viu alguém do lado de fora da janela da nave espacial. Uma figura humanoide a flutuar ao lado da estação sem fato espacial. A figura desapareceu quando Carr tentou fotografá-la. A NASA atribuiu oficialmente o incidente ao cansaço e aos efeitos psicológicos de voos espaciais de longa duração, mas relatos semelhantes surgiram em diferentes programas espaciais e épocas. Em 1984, cosmonautas a bordo da Salyut 7 relataram ter visto 7 figuras angelicais fora da sua nave, banhadas por uma luz laranja. Todos os 6 membros da tripulação confirmaram a observação. Durante uma missão do vai-vém espacial em 1996, 2 astronautas relataram de forma independente ter sentido uma presença adicional dentro do veículo durante os ciclos noturnos, um fenómeno que mais tarde foi documentado em 4 expedições distintas à ISS. O que torna estes incidentes particularmente inquietantes é a sua consistência entre diferentes agências espaciais, designs de naves e décadas. Os perfis psicológicos de astronautas e cosmonautas são avaliados de forma meticulosa. Estes indivíduos representam os profissionais mais mentalmente estáveis do planeta. No entanto, cerca de 27% dos viajantes espaciais de longa distância relatam alguma variação deste fenómeno. Os cientistas atribuem estas experiências a uma combinação de fatores: os efeitos da radiação cósmica no lobo temporal do cérebro, a perturbação dos ritmos circadianos e o impacto psicológico do isolamento num ambiente onde a linha entre a vida e a morte é tão fina quanto o casco de uma nave espacial. Estudos recentes a partir de exames cerebrais de astronautas mostram alterações significativas em áreas associadas à percepção sensorial após longos períodos em órbita. O fenómeno do cosmonauta fantasma serve como um lembrete profundo de como as viagens espaciais afetam a consciência humana. O vazio entre mundos não é apenas um desafio físico, mas uma fronteira psicológica que altera as nossas percepções mais fundamentais. Talvez, ao ultrapassarmos o abraço protetor da Terra, encontremos não só o desconhecido exterior, mas também territórios inexplorados dentro das nossas próprias mentes, regiões de consciência que só emergem quando nos aventuramos em ambientes para os quais a percepção humana nunca evoluiu. Número 2. A nuvem viva. Em setembro de 2016, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional documentaram algo que desafiou a nossa compreensão dos fenómenos atmosféricos. Ao sobrevoar o Pacífico Sul, a tripulação observou uma formação de nuvens enorme, com cerca de 320 km de diâmetro, que se comportava de forma impossível. Ao contrário dos sistemas meteorológicos normais, impulsionados por gradientes de temperatura e forças de Coriolis, esta estrutura maciça movia-se diretamente contra os ventos predominantes de alta altitude, mantendo a sua coesão e estrutura circular, apesar das forças que deveriam tê-la dispersado. Ainda mais perturbador foi a aparente resposta da formação à própria ISS. À medida que a estação passava por cima, a estrutura da nuvem reorganizou-se, formando um padrão espiral distinto, que acompanhava a trajetória da nave. Câmaras de alta resolução captaram detalhes que mostravam vórtices mais pequenos dentro da formação a rodar em padrões sincronizados que meteorologistas descreveram como matematicamente impossíveis para o comportamento natural das nuvens. Entre 2016 e 2024, formações semelhantes foram observadas em 11 ocasiões, tanto pela ISS como por satélites de observação da Terra. Cada ocorrência partilhava características-chave: a estrutura circular, o movimento independente dos ventos predominantes e, mais inquietante ainda, uma aparente reatividade às plataformas de observação que passavam por cima. Durante a observação de 2020, os instrumentos detectaram uma atividade eletromagnética invulgar dentro da formação, com padrões que um cientista da NASA descreveu como tendo uma semelhança desconfortável com padrões de disparo neural. Cientistas atmosféricos propuseram várias explicações, desde interações até então desconhecidas entre microbiomas oceânicos e a formação de nuvens, até fenómenos exóticos de plasma gerados por atividade tectónica sob o fundo do oceano. Alguns investigadores sugerem que isto pode representar propriedades emergentes de sistemas complexos na fronteira entre a hidrosfera e a atmosfera da Terra, onde milhares de milhões de formas de vida microbiana interagem com as condições atmosféricas. O que torna a nuvem viva verdadeiramente misteriosa não é apenas a sua violação das leis da física atmosférica, mas também a aparente intencionalidade dos seus movimentos.
Se estas formações são impulsionadas apenas por processos físicos conhecidos, por que é que exibem comportamentos que parecem responsivos e coordenados? E se algo mais complexo estiver em jogo, poderá a atmosfera do nosso planeta, por vezes, albergar fenómenos que confundem a própria definição do que constitui um sistema vivo? Número 1. O vazio cósmico. Em fevereiro de 2012, durante uma atividade extraveicular de rotina fora da Estação Espacial Internacional, os astronautas Alexander Ponomaryov e Anthony Roberts depararam-se com algo que continua a desafiar a explicação. Enquanto trabalhavam perto de Treliças 1 da estação, ambos os astronautas relataram simultaneamente ter entrado numa região do espaço onde os seus instrumentos deixaram de funcionar, as comunicações falharam e experimentaram aquilo que Roberts descreveu como uma profunda distorção da percepção. Durante aproximadamente 94 segundos, ambos os astronautas relataram sentir uma sensação de dilatação temporal extrema, o que para eles pareceu quase 20 minutos, enquanto o controle da missão registrou menos de 2 minutos de telemetria anómala. Ao regressarem ao interior, ambos descreveram ter entrado numa região que parecia mais escura do que o espaço circundante. Não era apenas uma ausência de luz, mas aquilo que Ponomaryov chamou de ausência de tudo, incluindo a própria distância. O mais perturbador foram os efeitos psicológicos. Ambos os astronautas, apesar de não terem qualquer historial de distúrbios de ansiedade, relataram sensações avassaladoras de estarem a ser observados por algo dentro desta região de vazio. Entre 2012 e 2023, fenómenos semelhantes foram documentados durante 5 caminhadas espaciais distintas em diferentes secções da órbita da ISS. Cada incidente partilhava características consistentes: falha de instrumentação, interrupção das comunicações, distorção da percepção temporal e efeitos psicológicos profundos que persistiam durante dias. A NASA criou um grupo de investigação classificado em 2015 para estudar estes eventos, com o nome de código Projeto Abissal. Físicos teóricos propuseram várias explicações, desde anomalias localizadas no espaço-tempo até a flutuações do campo quântico que alteram temporariamente as constantes fundamentais dentro de uma região definida. Alguns investigadores sugerem que estas zonas podem representar áreas onde o nosso universo faz interface com estruturas de dimensões superiores, previstas por certas variações da teoria das cordas. O fenómeno do vazio cósmico é talvez o maior mistério alguma vez encontrado na exploração espacial humana, regiões onde o próprio tecido da realidade, tal como o entendemos, parece desfazer-se temporariamente. Estas experiências obrigam-nos a enfrentar uma verdade desconcertante. Apesar dos nossos avanços tecnológicos, mal começamos a compreender a natureza do cosmos que estamos a explorar. Ao ultrapassarmos o abraço protetor da Terra, podemos ocasionalmente roçar aspectos da existência que a nossa mente nunca evoluiu para perceber, quanto mais compreender. Um lembrete de que, na vasta escuridão entre mundos, podem existir vazios que nos devolvem o olhar. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora. E não te esqueças de subscrever.